Muito bem, vamos agora para o vídeo 2. Aqui no tópico 6 aconteceu uma coisa bastante problemática e que é uma situação que não pode acontecer. Os horários que foram apresentados na plataforma do Sou Professor, eles não coincidiram com horários vigentes na linha do tempo, ou seja, a gente tinha um horário importado pela escola, né, valendo oficial no NSE, e um horário diferente rodando no Sou Professor. Então, eu tenho dois prints aqui que mostram isso, né, para vocês. Por exemplo, ó, na quarta-feira, dia 11 de agosto, as duas últimas aulas no NSE eram aulas de METC. E na quarta-feira, dia 11 de agosto, as duas últimas aulas no Sou Professor eram aulas de Info, né? Então, não que tenha problema, né? Mas assim, o que gerou isso daqui para mim? Gerou uma bagunça, porque eu estava usando naturalmente o horário oficial, o horário padrão, né? O horário NSE. Mas eu precisava registrar o conteúdo de acordo aqui com o que estava no Sou Professor, né? Porque a gente não usou os dois sistemas concomitantemente, né? A gente usou apenas o Sou Professor, né? Certo que os professores iriam reclamar bastante se nós tivéssemos que usar, né, os dois sistemas, mas eu me deparei com essa incompatibilidade. Então, isso significa o quê? Significa que a gente precisa definir um procedimento operacional padronizado para quem fará essa importação, né? E se essa importação vai ter que ser feita via DTI, por exemplo, ou se ela é coordenação pedagógica. Então, num processo onde a coordenação pedagógica faz a importação do horário para um NSE, a coordenação pedagógica também faz a importação para o Sou Professor. Tá? Isso é uma coisa que simplesmente, né, enfim, não pode acontecer. E o processo precisa ser revisto para a gente ver aonde exatamente, né, houve aí essa falha. Às vezes a falha está na própria delimitação, né? A gente não tem um procedimento operacional padronizado, quem é que faz? Então, por exemplo, a DTI faz a atualização no Sou Professor, mas a coordenação pedagógica importa para o NSE. Pronto, já não está centralizado, né? E a gente acaba correndo o risco de ter que lidar aí com situações como essa, tá bom? Então é isso. Estamos chegando aqui então em 3 minutos. Vamos ao tópico 7. Tópico 7 diz respeito ao salvamento automático de conteúdo após a alteração do campo e redução de prompts de confirmação. Então vamos lá, o que é isso daqui? Eu sou o professor, eu estou lá na aula e tal, eu abro o campo de conteúdo, registro um conteúdo, aí vem um aluno para tirar uma dúvida, eu levanto da cadeira, vou até o computador dele ver o que ele está fazendo, e aquela tela ficou ali daquele jeito, e aí a aula está acabando, eu ainda não fiz a chamada, então eu vou para o campo da chamada e eu saio do campo de conteúdo. Ou seja, perdi tudo aquilo que eu estava digitando, né? Então, se eu sou interrompido no meio do processo e eu troco de campo, eu vou para o registro de aula, de lançamento de frequência ou qualquer coisa que valha, eu perdi o que ficou registrado ali. Tá? Então, ao longo do semestre, isso deve ter acontecido comigo por conta da própria dinâmica, né, de aulas. O aluno pede alguma coisa pelo time, você vai abrir o arquivo para ver, volta, aí termina a aula. Deve ter acontecido comigo, acho que entre 8 e 10 vezes essa situação de perder o registro, né? E no caso desse semestre, a gente tem registros assim, o que foi dado na aula, faz constar ali um link da gravação da aula e assim por diante. Alguns desses registros foram bem compridos, sabe? Demorados de fazer, às vezes você levar 3, 4 minutos para fazer um registro e acabar perdendo ele por essa falta de atenção. Então, o que eu sugiro, né, se precisa ver até que ponto isso é possível ou não, é a gente ter um salvamento automático do conteúdo após qualquer alteração no campo. Então, ao invés da gente clicar no botão salvar registro, né, você fez uma alteração ali naquele campo, quando você sai daquela janela, existe uma rotininha que verifica se houve alguma alteração ou não naquele campo,
né? E tendo havido qualquer alteração, aquela informação que consta ali seja efetivamente salva, né? Então isso daí é um ponto importante, né? Ao digitar o conteúdo e sair para uma outra página, né? Para uma outra aula, os conteúdos deveriam ser automaticamente salvos ao invés de exigirem o clique salvar conteúdo, né? Perdi uma série de registros, sendo necessário refazê-los, alguns inclusive bastante longos, né? As aulas são dinâmicas, aqui é a explicação, às vezes, né? Você sai e tal, ao retornar o campo ficou vazio, pois o botão salvar registro não foi clicado em função da correria, né? Então sugiro essa rotina, tá? Que verifique o campo e, havendo qualquer alteração, salve automaticamente esse registro, né? Uma caixa de diálogo de confirmação não é aconselhável, tá? Na dinâmica, né? Para a própria fluidez do sistema, essa coisa de ficar clicando em OK, né? Toma tempo, o professor tem que ficar dando um monte de cliques sem necessidade. A aula já é corrida com 50 minutos, com 45 então nem se fala, né? O sistema ele tem que ser simples e fluido, sem tantos cliques de confirmação e de salvamento, né? Então, exemplos agora a respeito da redução dos prompts, né? Diálogos de confirmação. Eu estou lá numa aula e eu abro o campo de conteúdo. Aí aparece um prompt de confirmação. Deseja editar o conteúdo dessa aula? Né? Se eu cliquei ali, é evidente que eu desejo, né, editar o conteúdo da aula. Se eu abro uma aula e eu começo a lançar a chamada e eu clico no Vzinho, no Fzinho para dar falta para o número 3, aparece um prompt. Deseja iniciar a chamada? Né? Se eu estou clicando naquele ponto ali da tela, é evidente que eu desejo iniciar a chamada. Se eu abro um conteúdo para edição, né, clico em cima dele e tal, estou editando, enfim, e esqueço de clicar em salvar registro, eu perco toda aquela edição, toda aquela modificação que foi feita. Tá? Então a ideia da redução de prompts de confirmação é tentar fazer com que o sistema fique mais simples para o usuário, que ele fique mais fluido, tá? Sem tantos cliques de confirmação e de salvamento, né? Então esse é um ponto importante aqui, tá? No salvamento automático. Eu acho que tem um comentário depois desse tópico sobre o botão que permanece verde mesmo depois de alterações, mas vamos deixar isso para daqui a pouco, que o registro está feito ali. Então vamos aí para o campo 8 aos 8 minutos e 0 segundos. Vamos lá. Isso daqui é uma coisa bem crítica, né? Existe hoje no sistema uma sobrecarga de informações e demanda ajuste de interface. Então, o que é uma sobrecarga de informação supostamente desnecessária, né? O exemplo clássico da informação desnecessária é esse aqui, ó. Início da chamada em tal, né? Tudo bem, do ponto de vista do sistema, você precisa ter um registro de quando o professor abriu aquela aula e registrou aquela chamada. Mas esse registro para o professor no dia a dia da aula é absolutamente irrelevante, né? Então, eu acabo chamando a atenção do usuário para uma informação que não é relevante no dia a dia. Ela é relevante para a gestão, mas para o professor não é. Então, tudo que acaba desviando a atenção, confundindo, chamando a atenção sem necessidade, a gente deve tirar do sistema, né? Então, o sistema hoje ele apresenta uma sobrecarga de informações. Chama a atenção do usuário sem necessidade, né? Gera sobrecarga de informações na interface e, o que é pior, joga para segundo plano de importância as informações principais, que são os registros de chamada, né? Então, sim, a gestão pedagógica tem que saber quando esses lançamentos são feitos, né, para ela poder puxar um relatório, ver se o professor está atrasando muito o lançamento de chamada ou qualquer coisa que o valha. Mas para o dia a dia, para o professor que está lançando uma frequência na sala de aula, a informação é absolutamente irrelevante. Então vamos aos casos aqui, ó. Então, por exemplo, aqui, ó, noite, 9/12, eu tenho aula 1, aula 2, aula 3, lista de presença, vou começar a chamada. Eu tenho um campo aqui, né, mostrando ali, ó, início da chamada,
em segunda-feira, 6 de dezembro, às 22h41. Tá vendo? Então, para que o professor usa essa informação? Para nada. Então, se ele não usa essa informação não precisa estar aqui. Né? Vamos simplificar a interface do ponto de vista do usuário para aumentar a usabilidade, a fluidez, a facilidade do sistema, aonde que meu olho vai olhar e aonde que ele não vai prestar atenção. Aqui também, isso se reflete nos ícones de frequência dos estudantes que cancelaram ou que trancaram. Né? Então imagine o seguinte, eu estou numa aula ou numa live, eu conto que eu tenho 10 alunos em sala. Eu preciso ter 10 quadradinhos verdes aqui. Mas os alunos que estão trancados ou cancelados, eles têm quadradinhos azuis também. Tá vendo? Então, eu preciso contar 10 quadradinhos azuis, mas tem essa galera que trancou ou cancelou. Então, por que nós estamos atribuindo, né, quadradinhos azuis de presença para pessoas que trancaram ou cancelaram? Isso não faz o menor sentido. No caso dos trancamentos, cancelamentos, o que eu posso sugerir é esse destaque que eu coloquei aqui, tá vendo? Então, se a gente mantém 2 quadradinhos em cinza, né? Esse cara está cancelado, está trancado, ele não vai ter nem o azul, nem o vermelho, né? O dele é cinza e acabou, né? Um quadradinho branco, vazio, cinza, sem nada dentro. Aí vocês pensam direitinho qual que pode ser, né, a melhor interface aí. Então, essa é a sugestão, né? Vamos lá, ó, campo de notas, a gente tem um caso parecido também com sobrecarga de informações, né? A mensagem, você deve ter no mínimo uma avaliação obrigatória, uma diversificada e uma atitudinal, verifique, não encontradas as avaliações atitudinal obrigatória. Isso daqui só faz sentido no final do trimestre ou no final do semestre. Ou seja, a gente sempre vai lançar uma diversificada. Né? A aula começou em fevereiro, a gente vai estar lançando diversificadas em fevereiro, vai estar lançando diversificadas em março, até mesmo em abril a gente vai estar lançando diversificadas. Ou seja, toda vez que eu abrir o campo de nota vai mostrar que eu preciso ter no mínimo uma avaliação obrigatória. Eu vou ficar 3 meses vendo essa informação. Né? Então, a atitudinal só é fechada, por exemplo, no final do período, né, o aviso vai aparecer o período inteiro, tá? Que mais? Eu aproveitei o registro aqui para deixar registrado, né, que a questão aqui, trancado em ou cancelado em, eu estou sugerindo que sejam exibidas respectivamente como trancamento em, cancelamento em, né, porque é cancelamento de matrícula, trancamento de matrícula, né? Aqui eu imagino que vocês tenham se referido ao curso, né? Curso trancado, mas não é a matrícula, né? A matrícula trancada, cancelada, né? E não ao curso, tá bom? Então, trancamento em, cancelamento em de matrícula, tá aproveitado esse registro. Deixa eu ver se tem alguma informação adicional aqui, né? Aqui acima a sugestão de ícones para trancamento ou cancelamento de matrícula, e aqui é mais uma consideração sobre a questão da sobrecarga, né, visual. A foto do professor aparece sobre a aula 1 e a disciplina, né, gerando sobrecarga de informação visual. Então, para que não tem necessidade de ver, né, quem é, né, o professor que está ali e tal, que a aula. Antigamente, quando o módulo coincidia com as aulas daquela turma naquela noite, até poderia fazer sentido para um professor novo que acabou de entrar e tal, mas é uma sobrecarga de informação, né? Agora que a gente concentrou para as aulas específicas do professor, a ideia da fotinho acabou caindo fora, mas é também aí uma questão de sobrecarga de informação e que ocupa sem necessidade a área de rolagem da tela, né? Então você fala assim, pô, Fabrício, mas se esse recurso já sumiu daí, por que você está trazendo essa observação? Para a gente não perder de vista que quanto mais a barra superior aqui, todo esse bloco que está dentro do quadrado branco aqui, que eu estou dando destaque, né? Quanto maior for esse bloco,
menor é a área que eu tenho disponível para trabalhar aqui embaixo. Quase sempre a gente está trabalhando com várias janelas. Né? Vocês veem aqui que eu estou com o Gmail, o e-mail, o Teams e o diário aberto. Né? E a janela do navegador também tem a barra de favoritos, enfim. Quase nunca a gente trabalha com F11 em tela cheia no navegador para ter uma área maior de espaço para trabalhar ali embaixo confortavelmente. Tá bom? Então a gente não perder de vista isso, né? Que se a gente consegue simplificar a altura da barra principal, né? Também até aproveitar essas considerações para esse campo, ó, todas as aulas do dia, né? Aqui não se refere ao dia, se refere ao período da manhã ou ao período da noite, né? Mas eu preciso ver essa informação, todas as aulas do período, né? Se eu tenho aqui aula 1, aula 2, aula 3, aula 4 e aula 5, no caso da manhã até às 7, ou no caso da tarde até às 6, né? 6 até às 6 às 7 aulas, pré-aula, pós-aula. Então, não sei, isso aqui ocupa espaço da tela sem necessidade. Tá? Também uma questão de simplificação aqui, que pode gerar um pouco menos de confusão. O módulo design de interiores está separado da turma e da data por barras, né? Mas a data, ela usa barras também. Então isso pode gerar uma confusão. Aqui talvez fosse melhor, ao invés da barra simples, né, a gente usar aquela barra na vertical, que a gente usa o shift com a barra inversa, né, no teclado ABNT2 para ter aquela barrinha na vertical. Né? No caso é essa barrinha aqui, né? Não a barra normal, né? A barrinha na vertical. Tá? Vai separar melhor e não vai criar confusão visual aqui com a barra normal que é utilizada na data. Tá bom? Tudo que eu estiver falando que vocês acharem que não tem nada a ver, pelo amor de Deus, também desconsiderem totalmente, tá? Campos em destaque apresentam informações desnecessárias, né? Então, ó, todas as aulas da turma ou dia. Aqui já é um print recente de dezembro. Início da chamada em, né? Uma informação absolutamente irrelevante para o professor. Então, a gente tem dois campos de cara aqui no cabeçalho que simplesmente estão me atrapalhando na área principal que eu tenho que mexer, que é aqui embaixo, onde tem que mais? O login é com a conta corporativa, então eu não sei, eu preciso ficar vendo que sou eu, né? Tem alguma política da comunicação visual, institucional, que isso valha, né, para o aluno, enfim. É só uma consideração aí, tá? Que mais? Notificações. Qual é o propósito do campo notificações? Exibir uma quantidade de notificações se elas sempre são exibidas, ou seja, depois que eu clico aqui e eu vejo as notificações, esse número não some, ele não muda, ele não é ocultado, nem nada disso, né? Então, também a informação visual, uma coisa é assim, putz, eu tenho 2 notificações, eu vou lá, dou uma olhada, a hora que eu vejo as notificações, eu falo, não, beleza, não tem mais notificação, esse número simplesmente some daqui, esse sino desaparece, né, e aqui troca para você não tem notificações, ou todas as notificações foram lidas, ou qualquer coisa que o valha. Beleza? Então é isso diz respeito às informações aí, eventualmente relevantes. Estamos em 18 minutos e 50, vamos ao tópico 9. O tópico 9 é um tópico bem complexo, que ele diz respeito aos botões de acesso a registros anteriores ou posteriores para turmas da mesma série e disciplina, né? Bem como para aulas de uma mesma disciplina. Então vamos começar por aqui, turmas de mesma série e disciplina. Então, eu dou aula de AutoCAD para o 3A, o 3B e o 3C. Né? Eu quero aproveitar o conteúdo que eu lancei para o 3A para ir lá copiar e colar esse conteúdo na aula do 3B ou na aula do 3C. Né? Hoje eu não tenho essa possibilidade, eu preciso voltar para o calendário, abrir a aula do 3A, pegar o conteúdo do 3A, né? Chegar no 3C, abrir a aula do 3C e ir na edição do conteúdo e colar ali o conteúdo. Ou seja, a fluidez que a gente tem no NSE, no campo de conteúdo, onde a gente tem aquele botão que traz os recursos ali, os lançamentos de conteúdo dos últimos 7 dias,
o seu professor não apresenta essa mesma fluidez, né? Aqui entra uma consideração importante, que é a seguinte: para a gente ter uma aceitação muito boa na plataforma Sou Professor, ela tem que ser capaz de oferecer tudo que o NSE oferece, e de uma forma mais simples também, né? Se os processos, né, ficarem mais complicados, que nem essa descrição que eu fiz agora da novela, que é para eu puxar um conteúdo do 3A e jogar numa aula do 3C, a gente vai se deparar com muita oposição na adoção da ferramenta, né? Pô, esse é muito mais simples, tomava muito menos tempo, ele era mais direto, mais objetivo, mais claro, né? O meu olho chamava atenção para aquilo que era relevante, importante e tal. Então pode ter um monte de nhenhenhê, né? Se a gente não conseguir trazer essa fluidez para o seu professor. Então, fundamental que a gente tente trazer essa fluidez, tá bom? No caso desse registro aqui, aulas de uma mesma disciplina, o que eu estou falando? Ok, eu entrei numa aula de IUG, né? Aonde eu parei minha aula passada? Então eu volto para o registro da aula anterior, vejo o que eu apresentei na aula anterior, né? Eu parei nesse ponto, beleza, daqui então que nós vamos continuar. E aí eu vou para o registro atual e completo o registro. Então a ideia aqui é ver se vocês conseguem disponibilizar botões de acesso a registros anteriores ou posteriores, né? Tanto para turmas de mesma série e disciplina, como para aulas de uma mesma disciplina. Tá? Então a explicação já está dada, né? Mas a ideia é ter acesso rápido às aulas seguintes ou anteriores do mesmo componente curricular, independentemente da turma. Tá? E muito importante frisar aqui que a gente não rodou esse piloto no integrado. Então, no módulo, eu utilizei o Sou Professor para uma turma de módulo 1, uma turma de módulo 2, uma turma de módulo 3. Né? Eu tenho, de repente, ali 2, 3, 5 salas de terceira série no período da manhã. Então, essa experiência de uso no integrado, ela simplesmente não aconteceu. Né? Então, a gente não sabe, tem coisas que a gente não consegue prever como é que seriam em relação ao uso do piloto no integrado, tá bom? Como ter que dar uma volta enorme para fazer algo bastante simples, né? Eu acho que isso eu consegui deixar bastante claro. Conteúdos aqui, ó. Também há ocasiões em que os conteúdos dados são sequenciais, abrangendo aulas de 2 a 3 semanas. Então aquela aula 6 até a aula 12, né? Elas são conteúdos que são sequenciais. Então isso acaba obrigando o professor a retornar para o calendário, abrir uma aula, copiar a informação, retornar ao calendário, abrir a aula vigente, colar o conteúdo. Então uma novelona, né? Qual é o preço? É que a gente não contou com eficiência, né? Confunde, sobrecarrega o professor, né? Aumenta o tempo de uso do sistema, o cara fica mais tempo online, né? E em última instância reduz o tempo que eu posso me dedicar aos alunos na sala de aula, tá bom? A gente não pode perder de vista que o HAI ele não é para atualização de diário. O HAI é para corrigir a avaliação, é para preparar a aula, né? É para lançar conteúdo na plataforma. O HAI não é registro da aula. O registro de aula tem que acontecer durante a aula, nos 45, 50 minutos de aula. Então o sistema tem que ser ágil, ele tem que ser fluido, ele tem que ser ágil para permitir que esse registro seja feito da forma completa, com chamada e com conteúdo, dentro dos 45, 50 minutos de aula, né? No momento que essa sugestão integrou o relatório, o módulo ainda não havia sido implantado de conteúdos, né? No entanto, essa sugestão ainda é válida para aumentar a fluidez. Aqui eu estou sugerindo alguns botões, né? Não são dois, alguns botões, sendo de suma importância que conste a data da aula, tá? Então, aqui é um outro aspecto bastante importante que está sendo colocado, que é qual é a data dessa aula. Hoje não existe uma vinculação entre a relação de conteúdos e a data que a aula 4 consta no calendário para essa disciplina, né? Então, eu tenho que entrar para fazer um registro no dia 9.
Como que eu sei qual que é a aula do dia 9, se é a 1, se é a 2, se é a 3, se é a 4? Eu tenho que entrar na aula do dia 9 para ver que aqui na planilha de conteúdos ficou em amarelinho, né, ou laranjinha, e aí eu sei que essa aula laranjinha é a aula que eu estou editando conteúdo. Então aqui eu coloquei um lembrete, né, para identificar que essa aula ocorreu nessa data, e aqui de repente botõezinhos ou setinhas, né? Setinha para a esquerda, setinha para a direita, que me leve para o conteúdo aula 3, conteúdo aula 5. Acho que duas setinhas aqui no canto esquerdo seriam perfeitas para isso, e aqui mostrando a data aonde aconteceu isso daí, tá bom? Aqui, ó, também é fundamental durante uma aula visualizar com exatidão o que foi dado na aula anterior, né? Então, o botão que me leva para a aula anterior, o botão que me leva para a próxima aula. Aqui, ó. Aqui eu já comentei com vocês no começo, né? Situações que o mesmo conteúdo é trabalhado com diversas turmas. Hoje trabalhamos com piloto, somente uma para cada módulo, ou seja, a gente não teve essa experiência de lidar com o seu professor com várias turmas, né? Também aqui já considerando o módulo de conteúdos, tá? A gente tem lá um módulo de conteúdos com as 60, 40, 80 aulas, né, de acordo com o número de aulas do componente. Esse conteúdo importado, esse módulo de conteúdo 40, 60, 80, 100, 120, ele não é exatamente o mesmo para 5 turmas de EDF. Eu tenho hoje uma experiência de dar aula para 5 turmas de terceira série, né? Por quê? Porque a gente tem feriado, a gente tem Olimpíada, a gente tem uma programação de última hora. Pessoal, para tudo, leva os alunos para o auditório. Pessoal, a semana que vem, na quarta-feira, é o SAEB. Então ninguém vai dar aula porque os alunos vão fazer prova do SAEB. Tudo isso, né, é um feriado de quinta que não emendava com a sexta, mas que agora emendou, né, porque saiu lá um destaque do prefeito no job que sexta-feira não vai ter expediente. Então, tem casos que a gente precisa fazer que nem uma borracha, né, de reduzindo ou aumentando o tempo de cada conteúdo, para as turmas chegarem parelhas na avaliação. Né? Eu não posso colocar uma avaliação que tem um aspecto que foi trabalhado em 4 turmas, mas que uma não deu para trabalhar. Então, quando a gente pensa, eu preparei o meu conteúdo EDF 3M Info, ele vale para as 4 turmas? Não, não vale, porque o horário vai decrescer. Né? Então, se nessa sequência de 100 aulas, tem turmas que terão 80, 88, tem turmas que terão, vão passar disso, vão ter 102, 104, qualquer coisa que o vale. Então, um único lance de conteúdo, lá, aula a aula, bonitinho, ele não vai ser exatamente o mesmo para todas as turmas. Então, isso acaba criando uma situação de módulo de conteúdo que, embora eu tenha em fevereiro um planejamento inicial anual EDF 3 Manhã Info, eu vou acabar tendo sequenciamentos diferentes no caso do 3A, no caso do 3B, no caso do 3C, né? Então, isso é um aspecto aí para a gente pensar, tá? Ainda não é possível relatar demandas, porque a gente não usou no integrado, né? Tudo que a gente consegue prever hoje com base na experiência de uso aí. E aqui tem uma outra questão. Fulano compareceu na aula de ontem. Putz, será que esse aluno estava ontem? Por quê? Porque ele está me trazendo uma dúvida de um negócio que eu expliquei ontem. Né? E o professor tem muita disciplina, muita aula, muita turma, tem professor que não memoriza nome de aluno, e isso é super normal. Vamos ver se fulano estava ontem, porque ele está me trazendo essa dúvida esquisita, né? Então não consigo entrar no sistema para ir para a aula de ontem, para ir para a próxima aula, a aula anterior ou a próxima aula do mesmo componente curricular na mesma turma. Seria legal a gente ter botõezinhos, né? Estou sugerindo ali botõezinhos, não sei se com a data, não sei se setinha para a esquerda, setinha para a direita com a data, né? Aula anterior do componente, aula posterior do componente. Mas seria muito bom se a gente tivesse botões para acessar diretamente, sem a necessidade de dar essa volta pelo calendário. Tá? Eu acho que essa volta pelo calendário é um motivo de insatisfação, foi relatado por praticamente todos os professores com quem eu conversei na experiência de uso deles. Ok.
Vamos então ao tópico 10, o último tópico desse vídeo. Estamos aqui em 29 minutos e 50 segundos. Que diz respeito à ausência de integração entre o calendário e o módulo de conteúdos, né? O que a gente tem aqui? Eu comentei a respeito disso em tópicos anteriores, né? Mas ele não faz menção, né? Ele traz apenas as aulas numeradas, minha aula 1, minha aula 2, 3, 4, depois o conteúdo, né? Então seria muito legal a gente ter uma coluna adicional aqui, onde constem as datas, né? Constem as datas dessas aulas, tá? Aconteceram coisas, vamos ver qual é a melhor forma de eu relatar isso daqui. Qual é o número de aula que coincidiu com o dia 13? Né? Só indo para o calendário, clicando em 13/10 e vendo qual é a aula que ficou amarela em destaque na área de conteúdos. Tá vendo? Então consigo ver. Isso eu comentei com vocês anteriormente. Né? Os dois módulos eles são estanques, eles requerem uma integração. Então, o calendário é o calendário, o módulo de conteúdo é o módulo de conteúdo, um não enxerga o outro, mas do ponto de vista do sistema, não deve ser complicado você amarrar o horário, né, com a imagem. Então, eu estou sugerindo uma coluna adicional onde conste a data da aula. Tá? Isso é uma dificuldade que foi relatada pelos professores também com quem eu conversei. A falta de relação entre a numeração da aula, o conteúdo da aula e a data onde essa aula aconteceu. No caso de atraso de lançamentos, é comum que ao transmitir informações de registros do Teams para o diário, acessemos conteúdos fora de frequência. Porque o que acontece? O Teams, ele classifica por interação. Se eu entrar numa postagem lá de fevereiro e editar qualquer coisa e marcar qualquer pessoa lá, ela vai aparecer depois de uma postagem de dezembro, que a sequência do Teams é uma sequência de interação. Então imagina o seguinte, eu fiquei um mês sem lançar conteúdo, vou entrar no Teams, vou ver quais foram os conteúdos que eu trabalhei, o Teams vai estar inteiro fora de sequência e eu não vou conseguir trabalhar sequencialmente isso daqui. Então estou editando meu conteúdo diretamente aqui nessa planilha, que é uma tarefa super prática para o professor fazer, e eu preciso ir para a aula de fevereiro. Qual que é a aula de fevereiro? Não sei. Né? Essa relação hoje não existe. Tá? Então, se eu tiver que passar informações do canal do Teams, né, do canal da disciplina para o diário, no Teams é comum 25/9 aparecer antes de 15/8, porque houve uma interação ali qualquer. Né? Então, sem ter que dar a volta pelo calendário, observar aqui a data de uma forma bastante direta. Tá bom? Então, vincular, né, a data e o calendário. Tá? Vou fazer o calendário e o módulo de conteúdos. Vamos ao próximo vídeo para não ficar longo.